Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Vamos juntos dedicar um tempo ao Senhor, para nós orarmos juntos, para nós estudarmos a Palavra de Deus. E é com a Palavra de Deus que a gente sempre inicia. E hoje nós vamos trazer um versículo de Mateus, dentro do Sermão do Monte. Jesus fala sobre a importância e dá instrução a respeito do jejum. Capítulo 6 de Mateus, o versículo 16 nos diz o seguinte: Quando jejuardes, não vos mostreis contritos, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Essa é uma palavra central. Por que nós jejuamos? Porque Jesus jejuou e ele nos instruiu, tanto no Antigo Testamento como no Novo, se fala a respeito do jejum, da importância do jejum, mas como exercício espiritual. Mas Jesus, ele além de praticar este exercício espiritual, ele ainda dá instruções. Não fizemos jejum para parecer aos outros que somos espirituais, que somos melhores. Por isso que o jejum, como nós temos dito, não vem para mudar a Deus. Deus é Deus, continua sendo Deus. O jejum vem para mudar a mim. É literalmente a dinâmica da luta do espírito contra a carne. Convencer a carne que sem um vício, por exemplo, chimarrão, né? O cafezinho, que muitos dizem que não podem viver sem, e outros até piores, como o cigarro, como drogas, enfim, ou até algum alimento que a gente chega e conclui: não posso viver sem isso. Você pode. Você não pode viver sem Deus. E você tem que convencer o teu corpo, a tua carne, a respeito disso. Você tem que convencer a tua carne que você não consegue viver sem Deus. Então, essa semana eu ouvi, de uma pessoa: fiquei um dia inteiro sem fumar meu cigarro. Se você sobreviver um dia, você conseguiu ficar um dia, com certeza você sobrevive o resto da vida sem cigarro, porque você não pode viver sem Deus. Agora, não cigarro, não outro vício, não qualquer outra coisa. É sem Deus que a gente não consegue viver. É por isso que Jesus nos instrui. Essa prática do jejum é entre eu e Deus, não é para me exibir, para ser melhor que ninguém. Mas que Deus, que me conhece, ele vai me, inclusive, fortalecendo. Ele vai ver que eu estou me esforçando para mudar de vida, e assim ele vai me abençoar, como diz o próprio Jesus, me recompensar. Então, adotemos a oração contínua, um tempo precioso diário para a oração. Adotemos o jejum, não só nesse período quaresmal, mas em outro período. Se desafia, a igreja está desafiando aos seus membros a fazer o jejum durante esse período, mas que seja um desafio seu, na sua luta de melhorar, de querer crescer espiritualmente. Amém? Vamos orar na presença do Pai. Pai querido, nós te louvamos, te damos graças por nossa vida, te damos graças por teu amor para com cada um de nós. Nós sabemos o quanto somos falhos e somos limitados. Unicamente nos aproximamos de Ti, te buscamos confiantes na Tua misericórdia. Porque nós conhecemos através da Tua palavra o quanto és misericordioso, paciente, e esperas que todos se arrependam e sejam salvos. E afinal, onde buscaríamos uma nova vida? Onde buscaríamos um recomeço a não ser em Ti? Por isso nos voltamos a Ti. Nós queremos conversar contigo, nós queremos ler e ser instruído pela Tua palavra, Senhor. Por isso que nós clamamos e assim colocamos cada família, cada pessoa que está sendo alcançada através desse vídeo, dessa live, nós colocamos nas Tuas mãos, Pai.
Tu conheces a luta de cada um, tu conheces as ações de graças que apresentam diante de ti, tu conheces as suas possíveis preocupações, as lutas espirituais. Por isso, vem sobre cada um, sobre cada lar e enche-nos da tua presença. Restaura, nos vivifica, Senhor, com teu agir em nós. Que esse seja um tempo de crescimento, que esse seja um tempo de reflexão que aqui teremos. Inspira-nos, dirige-nos através do teu Santo Espírito. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Luísa. Família, Jesus abençoe. Dona Diva, boa noite. Jesus abençoe. 1 Coríntios, capítulo 1, os versículos 1, 2, 3. Capítulo 1, os versículos 2 e 3. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. E do Senhor Jesus Cristo, a saudação do apóstolo Paulo, desafiando, acho que uma palavra central aqui, chamados a ser santos. E aí nos remete a instrução, a respeito do jejum, como exercício espiritual, assim como um atleta, ele se exercita. Eu estava visitando a Luísa esses dias, a família aí, e Samuel estava aí saindo porque ele tinha um exercício para fazer, ele tinha sua corrida diária. É o exercício para que quando chegue uma corrida oficial ele esteja preparado. Ou seja, o atleta ele se exercita diariamente, ele precisa ter uma disciplina para que quando chegue na competição, um jogador de futebol, um lutador, ele se prepara por semanas, ele está se preparando diariamente para que possa então entrar em campo, entrar no ringue, ir para aquela corrida preparado. Assim nós nos preparamos espiritualmente, porque nós fomos chamados a ser santos. Então nós vamos nos exercitar, seja pela oração, pelo jejum, pela leitura da palavra, nos exercitar para crescer na presença do Senhor, porque nós somos chamados a ser santos, como nosso Pai é chamado a ser, como nosso Pai é santo, né? Nós somos desafiados a sermos iguais ao nosso Pai. Amém? Muito bem, deixa aqui compartilhar a nossa ação de graças como igreja. Domingo nós tivemos nosso galeto. Essa atividade mensal que envolve um time de voluntários, pessoas que doam, seja material, seja em dinheiro para que se compre material, voluntários que trabalham no dia, voluntários que vendem cartões, divulgam entre seus amigos e, claro, os compradores, né? A maioria, a grande maioria, não é membro da igreja, mas ao comprar o seu cartão, ele acaba se somando no sustento para que a igreja avance e assim cumpra o seu propósito. Louvor, ação de graças a todos que se somam e fazem essa promoção acontecer, mas na prática seria que fazem a igreja acontecer. Exatamente. Nós somos chamados a dar nosso tempo, nossos talentos, nossos tesouros, para que a obra de Deus avance. Deus não precisa do nosso dinheiro, é uma lógica, mas Ele nos concede a honra, a graça de poder dizer: eu participo, eu faço parte, eu sou voluntário, eu sou um contribuinte, eu sou um dizimista, eu me somo com os meus talentos e faço acontecer, e faço a obra de Deus avançar e alcançar mais vidas. Então, é motivo de louvor e ação de graças. Então, como é bom, né? A gente fez nosso galeto. Terça-feira já estava com todo o valor, né? Todos os cartões, todos os valores arrecadados, as contas pagas, aluguel pago, cota diocesana enviada, e ainda está lá o recurso para água e luz.
está lá o curso para ficar um tanto no caixa. Glória a Deus. Glória a Deus por esse time que se soma e faz essa promoção acontecer. E dentro, além dessa gratidão, também já compartilhando, nós temos já acontecendo, já em ação, uma ação entre amigos, é a rifa de Páscoa, que também já tivemos voluntários que somaram-se com doações para que nós tivéssemos prêmios. Pão, uma térmica, um travesseiro, 3 prêmios dessa vez, né? E agora a gente precisa outro time, né, que se some vendendo, comprando números. Então, fique sabendo e se some da forma que você puder em mais essa atividade. E como eu já falei, Páscoa, veja só, ela se aproxima. Domingo que vem nós temos nossa Assembleia Paroquial. Momento de nós sonhar, planejar a caminhada da igreja durante esse ano. No outro domingo, já é o domingo de Ramos, ou seja, é o domingo que, através do qual a gente entra na Semana Santa. E aí vem quarta-feira o culto online, é claro que abre dentro da Semana Santa. Quinta-feira é o lava-pés, a instituição da ceia, trazendo elementos usados por Jesus naquele contexto, como o cordeiro, como as ervas amargas, o pão ázimo, enfim, alguns elementos que nos ligam com a primeira ceia, a ceia que Jesus celebrou com seus discípulos, a ceia judaica. Quinta-feira, então, 19 horas e 30 minutos. Sexta-feira, novamente, 19 horas e 30 minutos, ofício dos pregos, um ofício que nos desafia a reflexão, ao arrependimento, nos chama ao arrependimento. Sábado é o sábado do silêncio, onde nós refletimos sobre o silêncio de Deus. Sábado também, 19h30. E domingo, nossa festa, nosso culto de Páscoa, festa da ressurreição, festa da vida. Então se programe, divulgue entre seus queridos. A arte já está aí, a divulgação está aí nas redes sociais. Divulgue, envie para os seus queridos para que mais gente seja alcançada e tenha a oportunidade de celebrar a festa da Páscoa, nessa sequência de cultos, e refletir sobre o quanto Deus nos ama, o quanto o amor de Deus é grande, que foi capaz de entregar seu filho que entregou a vida na cruz, para que eu e você, que somos pecadores, fôssemos salvos. Enfim, é um tempo, serão cultos muito especiais. Nós não podemos perder, precisamos nos programar e estar celebrando essa sequência de 4 cultos. Muito bem, vamos para a palavra de Deus? A pregação do domingo, né? Na sequência aí que a gente está seguindo de parábolas do Evangelho de Lucas, aí mais uma vez a recomendação que a gente leia o Evangelho de Lucas como nosso exercício desse período de Quaresma, né? Então vamos lá. A primeira parábola, a pergunta que ela nos trazia é: qual tipo de solo é o seu coração? De que forma eu reajo diante deste livro? Quando eu leio esse livro, o que ele faz em mim? Eu quero mudar ele, né? Eu pulo alguns versículos, algumas passagens, ou ele me impacta, me desafia, me contraria, né? E me desafia a mudança de vida. Então, que tipo de solo é o meu coração? É a parábola do semeador. A segunda pregação: que tipo de pessoa eu sou? Quando nós refletimos a partir da parábola do bom samaritano. O sacerdote passa de lado, o levita passa de lado, mas o bom samaritano desce do cavalo para a sua viagem, desce do cavalo, desce da sua condição para o que estava fazendo, chega mais perto, trata das feridas, coloca no cavalo, leva a hospedaria e investe dinheiro, inclusive. Não tem como a gente não ver a figura de Jesus na pessoa do bom samaritano, que vem a nós, dá vida por nós, ele investe tempo, ele para o que estava fazendo, deixa os palácios celestiais, se torna um de nós, cuida das nossas feridas e ainda nos leva à hospedaria, que é a sua igreja, para que através do agir do Santo Espírito, em comunidade, a gente possa continuar nosso tratamento
e assim poder ir superando nossas limitações e crescer em santidade de vida. Sim, o bom samaritano é Jesus e nós somos desafiados a refletir sobre que tipo de pessoa nós somos. E domingo passado, quarta-feira, através da live, nós refletimos sobre a questão de que cada um de nós, aquele que aceita Jesus, ele nasceu para brilhar, mas não para se achar melhor que o outro ou para ser aplaudido pelos outros, mas para ser luz no mundo, como Jesus. Jesus é a luz do mundo. É a parábola da candeia. E ele nos desafia através do seu evangelho, nos dizendo que nós somos a luz do mundo. Isso é uma responsa. A luz ela é colocada em lugar de destaque para vencer as trevas. E não tenhamos medo de assumir funções na igreja, de assumir ministérios, de assumir a frente, brigar por justiça, brigar por um mundo melhor, fazer a nossa parte, porque nós fomos chamados para brilhar e derrotar as trevas. Amém? E para nós avançar, o tema de hoje é egoísmo, o mal que é preciso combater. Vamos lá, rico e insensato. Lucas capítulo 12, vá abrindo a sua Bíblia aí. Enquanto isso eu quero saudar aí Dona Rosane e seu Aparício lá de Giruá, Jesus abençoe. Dona Celina Scac, a Mana, pessoal lá de família, seu Ernesto, Luiz Felipe, pessoal de Irixim, Jesus abençoe. Também a Gislaine, pequena Maria Alice, o Noel, o esposo, Jesus abençoe essa família, abençoe o vosso lar. Muito bem, parábola do rico insensato, capítulo 12 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 13. Vamos para a palavra do Senhor. Vamos lá. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz e partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, de toda e qualquer ganância. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem produziu, um homem rico, produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E diz: farei isso, destruirei, e aí destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. Observai os corvos. Que não semeiam nem ceifam. Não tem despensa nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Essa é a palavra do Senhor a quem nós damos graças.
tiver algum problema com o som, por favor, me avisem. O microfone estava um pouco longe. Quem sabe não estava muito bom. Mas agora, a princípio, corrigimos. Muito bem. Tema de hoje, egoísmo. O mal que precisa ser combatido. O egoísmo é um mal que pode afligir a todos nós, a qualquer um de nós. É um apego excessivo aos próprios interesses. E tem um detalhe, quanto mais egoístas nós formos, mais distantes de Deus nós vamos ficando. Porque Ele é um Deus generoso. Ele é um Deus que, vamos pegar a figura de Jesus, Ele deu o seu Filho. Deu o seu Filho, mas isso nada acrescentou a Ele, então Ele não pensou nele. Ele pensou na gente, Ele deu o seu Filho em nosso resgate, para que nós fôssemos abençoados. Ele sofreu, Ele foi envergonhado, Ele foi perseguido, Ele foi torturado. Ele morreu numa cruz, para que nós fôssemos salvos. Ele fez isso por amor de nós, Ele se deu. Ele deu a sua vida por nós. Da onde a gente tira a ideia de que a gente precisa reter, acumular? Se nós fomos chamados a ser imitadores do nosso Pai Celeste, nós precisamos a desapegar mais, a compartilhar mais, a pensarmos em ser bênção na vida daqueles que nos cercam, através do nosso tempo, do tempo que Deus tem nos concedido, através dos nossos talentos, através dos nossos tesouros. Sim, de que forma eu posso abençoar estas vidas que estão ao meu entorno? Porque o Evangelho é muito claro, gente. O Evangelho não se trata da minha felicidade. Mas ele me transmite a minha missão. Assim como traz o exemplo de Jesus que veio a nós, é esse mesmo Jesus que nos envia a ser sal e luz. Nos envia para fazer a diferença. Não deixar esse mundo apodrecer, a dinâmica do sal, né? Que não deixa a carne deteriorar. Então nós também somos chamados a não deixar, não permitir que o mundo deteriore. Através do nosso testemunho, através da nossa vida. Então, o Evangelho não se trata da minha felicidade. Agora me converti, agora vou ser feliz. Dane-se os outros. Não, então você não se converteu. Então, não é o Jesus das Escrituras que você conheceu. O foco não é a minha vida apenas. Pelo contrário. Claro, eu preciso me amar, eu preciso me valorizar. Amar ao próximo como a mim mesmo. Se eu não me amo, eu não vou respeitar. Se não me respeito a mim mesmo, não vou respeitar o outro. Então, precisa começar a cuidar de mim mesmo. A me reconhecer como filho. Como alguém que foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Me dar valor. E a partir disso, humildemente, me colocar como servo nas mãos do Senhor e ser bênção na vida daqueles que me cercam. Isso é seguir os passos de Jesus. Então vamos lá. Vamos aprender com o rico insensato? Primeira coisa, para vencer o egoísmo, nós precisamos buscar uma atitude que nos confronte. Vamos olhar essa figura do rico, né? O Evangelho ele vem para nos confrontar. Não aceitar esses confrontos é dizer não a Jesus. Aquela lógica que eu estava falando, né? Eu vou tirar alguns versículos bíblicos porque eles me desafiam a mudar de vida. A deixar de lado algumas coisas que eu faço e eu gosto de fazer, porque eu tenho esses desejos. Isso não é o Evangelho de Jesus. Ele nos confronta. Ele nos desafia a mudar de vida. Então eu preciso ler o todo da mensagem. Não extrair apenas passagens especiais que passam a mãozinha em mim, mas que me desafiam, quem sabe me corrigem, me dão aquele puxãozinho de orelha, né? Veja a imagem então do rico insensato, capítulo 12 de Lucas, o versículo 17. E arrazoava consigo mesmo. É uma figura falando com o seu espelho. Ali se compreende que é uma figura que não tinha nem família, né?
Na dinâmica do texto a gente compreende isso melhor e se conclui que ele não tinha família, né? Arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei? Dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. O que farei? Que farei eu? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. E aí segue, né, o versículo 18. Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei ainda maiores, recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Tudo eu. Ele só pensa nele. Nenhum momento passou pela sua cabeça a possibilidade de ser um doador. Já que ele teve aquela rica, aquela abençoada colheita, ao menos um obrigado Deus por essa colheita. Não, que farei? Vou derrubar os meus celeiros, construí-los ainda maiores e vou recolher tudo e eu. Ele não pensou nos seus vizinhos, que quem sabe não colheram tão bem como ele, que podia repartir. Ele não pensou em construir ali um instituto naquele contexto, órfãos e viúvas eram as duas classes que sofriam muito, ou um espaço para cuidar de leprosos, uma doença que naquele contexto judiava muitas pessoas. Ele não pensou em nada disso passa pela sua mente. Ele simplesmente pensou em gastar, em destruir, em ampliar, em estocar. Por que não? Naquele contexto, os judeus eram observadores, né, da palavra de Deus. Ele também não pensou em dar o seu dízimo como ação de graças. Não, nada disso. Então, nem fazer o bem para os outros, nem para os vizinhos. O negócio é ampliar para eu estocar ainda mais. Vou destruir, eu vou gastar nisso, mas eu vou destruir, vou construir maiores e vou estocar. Não. Ele não tem nada, não ser na própria pessoa, em ter mais, é algo doentio. Não tem problema nenhum em você buscar uma boa colheita, ou seja, uma renda melhor, uma condição de vida melhor. Agora, quando isso se torna a sua busca, a única busca, você não vive, nada mais importa não ser isso, não importa mais meu ministério, minha dedicação na igreja, meu envolvimento com Deus. Para que Deus? Eu estou bem, eu estou ganhando bem, né? Aí você se perdeu. Aí o dinheiro virou seu Deus. Então, para vencer o egoísmo, busque uma atitude que o confronte. O Evangelho nos confronta. Ele nos desafia a sermos melhores, a pararmos de pensar no eu. Jesus chamando seus discípulos, né? Ele deixou muito claro: aquele que quiser me seguir, para de pensar em si mesmo, negue-se a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. Esse é o foco do Evangelho. Não tem outra. É negar a si mesmo, é parar de pensar tanto no nosso. Como eu falei, isso não te impede de buscar uma boa carreira, de estudar, de buscar uma condição de vida melhor. Mas que isso não seja a sua única busca, porque a busca acima de todas as coisas deve ser de Deus, porque é nele que está a vida. Ele é que nos garante a vida. Para avançar, então, para vencer o egoísmo, precisamos, então, nos confrontar. Em segundo lugar, lutar contra a tirania do eu primeiro. Versículo 19. Lucas capítulo 12, a partir do verso 19, diz assim: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te, alegra-te. Uau! Direi para a minha alma, não é nem para os meus filhos, não é nem para minha esposa, para a minha família, para os meus amigos. Ele não pensou em nada disso, para os meus vizinhos. É para mim mesmo. A compreensão aqui de alguém que não tem família, não tem amigos, o negócio é ele mesmo, é o seu bem-estar, é a sua felicidade. É uma figura que só pensa no eu.
Eu acima de tudo, eu primeiro, a minha vontade, os meus desejos. É o meu prazer, é o meu descanso. E aí que está um outro detalhe. Veja essas palavras que ele usou aqui. Descansa, come, bebe, alegra-te. Bom, tem algum problema em descansar? Não. Deus descansou e nos recomenda um dia de descanso. Tem algum problema em comer? Não. Pelo contrário. Deus nos fez, nos deu frutas, enfim, alimentos, carnes de diferenciados sabores, alimentos de diferenciados sabores. É claro que Ele quer que a gente se alimente bem. Então não tem problema você querer comer. Agora a lógica aqui quando a gente fala do comer, né? Vamos lembrar de novo aí a expressão, né, do povo crente, né? Crente não bebe, mas come. Não, nenhuma das duas coisas ao extremo é recomendado. Nem a bebida que ela toma conta da nossa vida nos escraviza, e nem a comida, a glutonaria também a partir da Sagrada Escritura, é um pecado. Mas não tem problema nenhum em você se alimentar e se alimentar bem. Então, come e bebe. Alegra-te, meu Deus, alegrem-se. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. O apóstolo Paulo incentiva isso, e não é o único lugar que diz e fala da importância de nos alegrarmos, sim. Agora, o problema é quando eu só penso em eu primeiro. Eu me dar bem, o outro está passando fome, deixa que passe fome. O outro está sofrendo, deixa que sofra, é escolha dele. Mas quem sabe, para você mesmo chegar onde chegou, você precisa de ajuda. Mas eu fui estudar, eu fui trabalhar. E para estudar e para trabalhar não teve gente que se somou no teu entorno para te ajudar a chegar nessa condição? Com certeza teve. Nós precisamos lutar contra a tirania do eu primeiro. Então, que tal se envolver mais nos ministérios da igreja, consagrar mais tempo ao Senhor? Que tal ser mais generoso como Deus é generoso? Que tal ser dizimista, ter isso como uma disciplina? A 10ª parte é do Senhor, boa parte, a melhor parte do meu tempo é para o Senhor. Meus dons, meus talentos, meus tesouros consagrados para servir ao Senhor e impactar vidas. Que tal? Lute contra a tirania do eu primeiro. E o jejum nos ajuda nisso, né? No momento que eu digo, por exemplo, você a ti mesmo, né? Você consegue viver sem o teu cigarro. Eu consigo sobreviver sem o meu chimarrão, embora que eu goste, embora que praticamente todo dia eu estou tomando. Eu consigo viver sem chimarrão. Vivi muitos anos da minha vida sem tomar chimarrão. Sem o cigarro, outros vícios, álcool. Eu achava que não conseguia viver sem álcool. E consumi álcool durante muitos anos. E por inspiração do Senhor, eu consegui me livrar disso. E eu consegui sobreviver. Então é você se disciplinando, não é o meu desejo. Eu não tenho vontade. É claro que eu tenho vontade de consumir lá a bebida que eu mais consumia. É claro que eu tenho vontade. Mas e daí? Deus me disse para eu me desafiar, para me confrontar. E assim você vai aprendendo. No momento tu diz não para um dia do seu cigarro, alguns dias, uma semana de carne vermelha, que é o jejum que a gente está recomendando essa semana, de pães e massas, que era o jejum que a gente recomendou, uma refeição por semana, enfim, outros jejuns que podem ser feitos. No momento que eu digo isso, eu estou abrindo mão da minha vontade, do meu desejo. Olha, o doce foi um desafio. Me dava água na boca, porque tinha doce em casa, ali se tinha chocolate. Ela caminhou e, por enquanto, ela ainda não fez o jejum, não nessa proporção, assim, de uma semana inteira. Mas me dava água na boca ao vê-la, e ela ainda chegava: papai, eu quero repartir contigo, toma. Mas não é
o meu desejo, é a minha vontade. Eu consigo sobreviver sem isso, eu não consigo sobreviver sem Deus. Então, na luta contra a tirania do eu primeiro, o jejum é um dos exercícios que nos ajuda muito. E terceira, para vencer o egoísmo, entregue seu futuro e a provisão ao Senhor. Entregue sua vida nas mãos do Senhor. Ontem, em um encontro de oração na casa da dona Diolina, nós ouvimos, os que estavam lá, né? Ouviam de uma das irmãs lá presentes, já uma senhora de idade, ela compartilhando seu testemunho, o quanto ela lutou pela vida da sua filha. De passar anos no universitário, que é o hospital aqui em Santa Maria. Anos. A criança dormia e ela chorava. Diz que ela chorava e as enfermeiras começaram a repreendê-la. Você não pode chorar, você tem que incentivá-la. Pare de chorar. Chegou um ponto que ela disse assim, basta. A partir de hoje, eu não vou mais chorar. A partir de hoje, eu vou entregar a vida da minha filha ao Senhor. Uau. Isso é entrega. Isso é entregar sua vida nas mãos do Senhor. Nesse caso, a filha, o que havia de tão precioso para aquela mãe. Ela entregou sua filhinha nas mãos do Senhor. E Deus cuidou. Hoje essa filha é mãe. Os médicos disseram para esta filha que ela não poderia ter filhos. Ela engravidou e teve uma filha linda e saudável. Deus é um Deus de milagres. No momento que a gente entrega, Ele faz no seu tempo, Ele faz do seu jeito, mas Ele opera milagres. Eu preciso aprender a entregar, nada de reter, nada de egoísmo. Ela precisou se dar conta, não sou eu que vou mudar a saúde, o estado da minha filha. Não sou eu que vou garantir a vida da minha filha, mas é Deus. Não, a partir de hoje não vou chorar. Eu vou apoiá-la, eu vou entregar ela a Jesus. Uau! A gente precisa aprender a entregar. O versículo 22 aí, veja, observe um detalhe aqui, né? Jesus estava se referindo, primeiro começa a conversa, a partir de alguém que quer que ele seja tipo juiz dentro de uma partilha de herança. Meu irmão não quer dividir os bens comigo. A herança, né? E quem me constituiu juiz? Quem me fez juiz aqui, né? Jesus responde. E aí, de repente, ele se volta a eles e fala a parábola. Mas aí, quando ele conclui a parábola, no verso 21, no verso 22, ele diz assim. E a seguir, Jesus dirigiu-se aos discípulos, dizendo... Agora eu ensino para eles, para aquele grupo que era o seu foco. É discipulado, é aqueles mais chegados, aqueles que estão mais próximos, a esses que ele dedicou mais tempo. Não quer dizer que ele não ensinava a todos. A parábola ele disse diante de todos. Mas agora é aquele momento que ele esmiuça, ele explica a parábola diretamente aos 12, aos mais chegados, onde estava o seu foco. E aí ele segue, ele dá o seu ensinamento. Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Verso 23 ainda complementa, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. Não andeis ansiosos, essa é a palavra, pelo dia de amanhã. O que eu vou comer? Porque tem uma ideologia aí tomando conta do mundo. Isso assusta, é claro. Isso preocupa, é claro. Então, onde eu vou poder dar a minha opinião, eu vou dar. Nas eleições, eu vou dar meu voto no sentido de lutar contra essas ideologias malignas que vêm do diabo mesmo, né? Que ameaçam a vida, que deixam a vida em segundo plano. Então vou fazer minha parte, sim. Porque as drogas estão destruindo a juventude. Pois é, algo que eu digo na igreja, nós temos algo como 10 crianças ligadas à igreja. Essas 10 precisam do nosso cuidado.
Ah, mas tem tantas crianças passando fome, sofrendo, vítimas das drogas. Deus nos confiou 10. Essas 10 nós precisamos dedicar tempo. Nós precisamos dedicar nossos talentos. Nós precisamos dedicar nossos tesouros. Por isso que a gente arrecadou um valor alto para a nossa condição como igreja, um grupo de pessoas pequeno, para estruturar um acampamento com foco na criançada. Claro que toda a família da fé foi abençoada, mas Deus nos confia essas 10 crianças e eu vou investir meu tempo, vou dar do meu melhor. Eu posso não estar 100%, mas eu vou estar lá. Eu não posso ter dinheiro para jogar para o alto, mas eu vou investir, eu vou dar, vou fazer a minha parte. Eu não tenho muito tempo, mas quando eu posso, eu vou lá, vou consagrar meu tempo para abençoar aquele ministério, porque Deus me confiou essas 10 crianças. Então eu tenho que fazer a minha parte, assim como na questão do voto, né? Assim, quando alguém está passando fome, eu posso estender a mão. Muitas vezes eu conheço alguém desempregado, alguém buscando trabalho, e eu sei onde ele pode achar, então eu posso levá-lo até lá, eu posso instruí-lo a buscar isso, enfim. Se eu posso fazer algo, se eu posso, como igreja, construir uma estrutura para abençoar vidas, eu vou fazer isso. Eu vou dar a minha contribuição. Mas você precisa aprender. Você não vai mudar o mundo. Você precisa fazer a sua parte. Aquilo que Deus te confiou, o propósito que Deus te confiou. Então não fuja disso. Ah, eu tenho desejo de me envolver mais com a igreja. Não, mas acho que não devo. Acho que eu não sou capaz. Isso não é para mim. Se envolva. Estamos em família. Ninguém vai te punir por um erro teu. Pelo contrário, vai te apoiar para que você supere, cresça e sirva ainda mais. Ah, eu acho que não vou dar dízimo. Não sobra. Te envolva, faça esse voto com o Altíssimo para ver das bênçãos do Senhor acontecendo na tua vida. O próprio Senhor, em uma das passagens de Levítico, faz esse desafio, né, no sentido, me desafie, me coloque à prova para ver se eu não vou abençoar você. Sim, Deus nos desafia a confrontarmos a nós mesmos, aos nossos desejos e a nos entregarmos mais a Ele, a sua causa. E aqui eu quero concluir com um dos versículos fantásticos. É aquele versículo que você tem que decorar, você tem que escrever aí, ou recortar e deixar colado aí, para que você veja todos os dias antes de sair de casa, ao acordar. Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega teu caminho, entrega a tua vida. Confia no Senhor e faça o bem, diz o verso 13. Descansa no Senhor, espera nele. É aquela mãe que eu não vou mais chorar. A partir de agora, minha filha está nas mãos de Deus. Ela não disse dos médicos, ela disse nas mãos de Deus. E Deus cuidou dessa filha. Hoje ela tem uma neta, tem a filha e ainda tem a neta. Uau! Então, entregue sua vida ao Senhor. Confia mais nele. Assuma esse voto de consagrar mais o seu tempo. Agora a gente tem nossa assembleia paroquial e nós vamos escolher mais um, quer dizer, um voluntário, né, para se somar na junta paroquial. Se candidate, erga a mão, se coloque a serviço, sim. Consagre mais o teu tempo. Reverendo, como eu posso ajudar mais na igreja? Como eu posso servir mais a Deus? A gente ajuda nisso, a gente faz isso juntos. E vamos em frente. Vamos aprender a entregar mais ao Senhor. O egoísmo, ele não combina com Deus, não combina com o reino. Então, para vencer o egoísmo, busque uma atitude de confronto, que confronta os teus desejos, as tuas vontades, né? Lute contra a tirania do eu primeiro. Não combina o eu quero, eu desejo. Não combina com o reino, né? Deus, ele se deu e nos desafia a se doarmos mais, né? A compartilharmos. E entregue seu futuro e provisão ao Senhor. E aqui tem uma frase de Rick Warren, é algo assim, Warren, é um pastor americano. Ele diz assim: o amor sempre acha uma saída. Você sempre dá um jeito de ajudar aqui e ali.
Você sempre acha uma saída, uma maneira de ser bênção na vida do outro. Agora, o egoísmo, ele acha sempre uma desculpa. Não posso, não devo, não tenho dinheiro, não está sobrando, né? Não. O amor sempre acha uma saída. O pecado estava destruindo o mundo. Deus deu seu Filho uma saída. E aí ele nos salvou. Todo aquele que entrega a sua vida a Jesus tem nele salvação, perdão dos pecados e salvação. O amor sempre acha uma saída. O egoísmo acha sempre uma desculpa. E a pergunta é, Jesus, em Lucas 12, verso 34, nos disse assim, onde estiver o seu coração, quer dizer, vamos ao versículo. Vamos citar ele aí para a gente concluir aqui. Lucas 12, é na sequência aí, só que esse versículo a gente não leu. É outro versículo que a gente precisa gravar. 12:34, diz assim, ó, porque onde está o vosso tesouro, ali está o vosso coração. Ali também está o vosso coração. O que tem valor na tua vida é isso que te prende, é isso que dá sentido à tua vida. E a gente sabe que o dinheiro nos leva à ruína, ele não nos garante nada. Então, que o nosso coração esteja em Deus. Aliás, a pergunta é essa. Onde está o seu coração? Onde está o teu coração? Reflita sobre isso. Pense nisso. Releia essa parábola. Aliás, releia todo o capítulo 12 de Lucas. E pense em cada palavra que Jesus proferiu. Boa noite ao pessoal que foi entrando aí, seu Edson, Jesus o abençoe o seu lar. Marivone, boa noite. Pedro, Fábio, Jesus o abençoe este lar. Bênção, queridos, vamos orar? Então, quem perdeu a partilha da palavra, ele vai ficar gravado aqui no Instagram, no Facebook, facebook.com/Anglicana Santa Semente, e também no YouTube, Igreja Santa Semente. Aliás, se você não deu sua curtida lá, se você não se inscreveu no canal do YouTube, faça isso, se inscreva, enfim, dá aquela moral nos nossos espaços, porque o foco desses espaços nas redes sociais é levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Amém? Antes da oração, domingo nós temos culto com a nossa Assembleia Paroquial. Anotou aí? Ore por isso. Nossa Assembleia Paroquial, próximo domingo, ore por isso. Sábado tem Geração Criança. Quinta-feira, amanhã, nós não teremos culto em nenhuma casa. Nós temos um momento em família aqui. E nós tivemos terça, né? Na casa da dona Jolina. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos. Nós te damos graças por nossa vida, por esse tempo que nos concedeste para meditarmos na tua palavra, esse bate-papo inspirado na tua palavra. Obrigado, Jesus. Que essa palavra venha a nós e se multiplique a 100 por 1 em nossos corações, gerando vida, restauração, que nos confronte nossos desejos, nossas vontades, para que nos tornemos mais semelhantes a Ti. Aprendamos a se doar, a compartilhar mais, como Tu, que deste Teu Filho em nosso resgate. Ensina-nos, ó Pai, a sermos mais generosos. Ensina-nos, ó Pai, a participarmos mais da Tua obra, seja como voluntário, seja como dizimista, enfim, seja como pessoa que consagra um tempo precioso para estar na Tua presença. Aviva-nos, fortalece-nos, anima-nos na fé, ó Deus, no Teu serviço. E na Tua presença, Paizinho, nós também colocamos nossas famílias, esse dom precioso que Tu nos concedeu. Obrigado, Jesus, por nossa família. E aqui nós queremos lembrar de queridos nossos e colocar na Tua presença, sob o Teu cuidado. Rogério, Zulmira, Aida, Débora, Ernestina, Caroline Terres, Stephanie, Carlos Alberto, Leandro de Vargas, Jane Correia Oliveira, Helena, Éder, Lucimar, Amarinto, Vilmar, Nélida, Edileuso. Paizinho querido, cuida de cada um desses Teus filhos, Tuas filhas. Tu conheces a luta de cada um.
Alguns aí já em processo de recuperação bem avançado, outros ainda continuam na luta, alguns lutando contra os seus vícios, vencendo dia a dia cada batalha. Por isso que nós colocamos essas vidas nas tuas mãos. Cuida, Senhor, motiva, restaura, abençoa. Estende a tua mão, Senhor, e opera do teu milagre sobre essas vidas. Nós oramos, nós clamamos pelo teu agir curador e restaurador sobre eles. E assim também nós colocamos nossa família e igreja nas tuas mãos. Temos tanto a aprender, começando por esse pastor. Temos tanto que aprender, temos tanto que crescer, amadurecer. Mas tu tens cuidado de nós, tu tens nos dado sustento, tu tens levantado líderes, voluntários, dizimistas, pessoas que se somam e fazem a diferença. Ajuda-nos, ó Pai, a avançar. Nos tira o nosso sossego. Nos desafia a avançar a mais. Nos confronta, ó Deus, para que possamos avançar, amadurecer e cumprir nossa missão nessa cidade, onde quer que Tu nos enviares. Ó Deus, dirige nossos passos, dirige nossas vidas. Precisamos mais de Ti. Cuida, abençoa cada lar que se conecta, que é alcançado através dessa live, desse vídeo. Que a Tua bênção, a Tua paz repouse sobre cada um. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, queridos. Que a bênção do Deus onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre sua família, seu lar, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia!